Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, nós te damos graça, Senhor, porque essa alegria nos alcançou. Senhor, ela é inefável. Senhor, estamos na tua presença. Senhor, isso nos alegra muito. Senhor, faz-nos lembrar de sempre ser pessoas alegres, invocando o teu nome. Ó Senhor Jesus. Senhor, pessoas alegres invocam o teu nome. Pessoas alegres tomam o teu nome como a sua oração. Senhor, nos dá um viver de invocar o teu nome. Senhor, e com respeito à tua palavra. Senhor, a tua palavra para nós é vida. A tua palavra para nós é edificação. Ó, nos edifica nessa manhã. Ao sairmos daquela porta, Senhor, que não possamos sair da maneira que entramos, mas queremos sair mais com a tua vida, mais parecidos com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ontem nós falamos sobre as experiências do apóstolo Paulo, do seu viver, né? Depois que a grande luz apareceu para ele. E Paulo teve muitas experiências após esse fato. Antes desse fato, Paulo também teve muitas experiências. Mas podemos separar a vida de Paulo nessas duas fases, né? Antes de ver a grande luz e depois que viu a grande luz do Senhor. Creio eu que quando Paulo viu a luz do Senhor, ele mudou totalmente a maneira de lidar com as coisas, a maneira de conversar com as pessoas, a maneira de conduzir as pessoas a Deus. Paulo, primeiro, ele tinha uma mentalidade de que se as pessoas não fossem um com a palavra, com a doutrina que ele pregava, gerava discussão. Ele sempre ganhava discussão por ter muito conhecimento. Mas ele começou a ver que as pessoas começaram a se afastar dele. Começou a discutir com as pessoas começaram a afastar de Paulo. Nós não queremos que as pessoas afastem de nós. Nós queremos que as pessoas sintam prazer de estar perto de nós. Quando eu estou de viagem para cidades, eu fico louco para me voltar para minha casa, porque eu sei que ali tem pessoas que sentem saudade de mim. Ali tem pessoas que gostam da minha presença. Ali tem pessoas que falam, só volta logo, nós estamos com saudade de você. Acho que a maior virtude de um pai é quando ele sai de viagem e os filhos sentem saudade dele. E a esposa sente saudade dele. Imagine só, eu viajando, minha esposa fala, não, fica mais uns dias aí, gasta mais um tempo aí. De fato, eu preciso gastar mais dias, né? Eu preciso desenvolver mais a comportagem. E por outro lado, eu preciso que as pessoas se preocupem comigo e também amem a minha presença. É muito bom você chegar na casa de um irmão e o irmão falar assim, foi Deus que mandou você aqui. Amém. Se não fosse Deus, você talvez não teria chegado aqui. Poxa, graças a Deus você chegou. Então, quando você ouve essas palavras, quando nós ouvimos essas palavras das pessoas, é sinal de que a luz que apareceu para Paulo e está aparecendo para nós dia a dia, por meio de nós invocarmos o nome do Senhor, essa luz está fazendo uma diferença em nosso viver. Amém. Agora as pessoas estão querendo ficar próximo dos Paulos que viram essa grande luz. Eu encorajo a todos os irmãos, no decorrer da vida cristã, sempre pedir ao Senhor para que essa luz brilhe na sua vida. Brilhe no seu dia a dia. E uma maneira muito prática dessa luz brilhar, o Senhor tem mostrado esse caminho para nós, irmãos. O Senhor tem mostrado para nós que o caminho é invocar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então nós estamos com os destinatários das igrejas, né? Paulo, em um determinado momento, depois que ele viu a grande luz, aí ele foi enviado para a Arábia, né? Um lugar inabitável. Deus queria mostrar algo mais para Paulo. Assim como Deus mostrou muitas coisas para Mateus, no Evangelho de Mateus, mostrou muito a questão do Evangelho do Reino para Mateus. Nós não vimos falar tanto de reino como nós ouvimos, né? Nos Evangelhos, né? E Deus mostrou para Paulo a economia neotestamentária dele. Em 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, né? De 1 a 4, fala que ele ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu palavras vindas diretamente do Senhor. Creio eu que Paulo teve face a face com o Senhor, né? Para ouvir palavras tão agradáveis
e colocadas em 14 epístolas. Nós, diante dessas 14 epístolas, nós nos tornamos um cooperador do apóstolo Paulo. Nós ajudamos, o apóstolo Paulo nos ajuda por meio das suas epístolas. E nós ajudamos o apóstolo Paulo a divulgar essas epístolas. Mas a diferença de Paulo para nós, Paulo ouviu palavras inefáveis, ele gastou um tempo ali, nós hoje temos algo mais vantajoso do que o apóstolo Paulo. Hoje nós podemos desfrutar do Espírito e ler as 14 epístolas, ler de maneira orgânica, de maneira de invocando o nome do Senhor, extraindo toda a vida que há nessas epístolas. Para quê? Para que nós possamos ser esses ministros da nova aliança, que divulga a palavra de Deus e essa palavra revelada se torne vida nas pessoas. Porque essa semana foi muito falado que a letra, o conhecimento, a doutrina, a letra mata. As palavras que o Senhor tem nos falado são espírito e vida. Por isso que no nosso viver diário nós precisamos dessa luz. Para transformarmos as 14 epístolas, não somente as 14 epístolas, mas toda a palavra do Novo, do Antigo e do Novo Testamento, em vida, para ministrar na vida das pessoas. Você conhece alguém que precisa de uma palavra de vida? Eu conheço algumas pessoas que precisam de palavra de vida. Talvez, dentro da minha casa, existem pessoas que precisam de uma palavra de vida. E o Senhor nos comissionou para quê? Para levar essa vida para as pessoas. Louvado seja o Senhor! Constantemente eu preciso cuidar da minha esposa, levar palavras de vida para ela. Eu preciso pela manhã ter uma prática saudável de chamar ela para orar comigo. Meu bem, vamos orar, vamos colocar essa palavra em prática. Vamos invocar o nome do Senhor juntos. Vamos ganhar realidade através da palavra. Mas para quê? Para nós divulgarmos essas palavras para as pessoas. Para alcançarmos o nosso vizinho. Ontem pela manhã, bem cedo, eu estava na janela e tinha uma senhora batendo. Sexta-feira cedo. Eu estou precisando ir para o trabalho. A luz acabou na rua inteira. Não sei se acabou em Varginha toda. Foi em Varginha toda, né? Eu preciso ir para o trabalho. Esse portão não abre. Ela no telefone fala. Aí eu cheguei o rosto e falei assim: senhora, está acontecendo algum problema? Eu quero ir para o trabalho, mas o portão não abre. Falei: Maria, você tem um jornal Árvore da Vida? Ué, mas o jornal Árvore da Vida vai abrir o portão, Fernando? Não, eu quero lá, tentar abrir o portão para ela e dar um jornal para ela, porque é o portão eletrônico, não sei se os irmãos sabem, tem uma chavinha que tira, ele passa a ser manual, em vez de ser eletrônico. Aí eu desci com um jornal para entregar a ela. Falei: eu vou tentar abrir. Aí chegou lá, abri o portão para ela, eu falei assim: mas eu vim cá, não foi para abrir o portão para a senhora, foi para te dar um presente. Jornal Árvore da Vida, eu reunia na igreja. Eu sou prima do Beto. E o Beto, você tem notícia? Eu falei: tenho, fala com ele para ele vir cá, eu estou precisando ver o Beto, ele está sumido. Eu falei: então depois eu vou vir com a minha esposa aqui também. Pode ficar à vontade, eu moro aqui nesse apartamento tal, número tal. Então, irmãos, isso é uma sabedoria de Deus para levar vida para as pessoas, para conduzir as pessoas a Deus. Então o Senhor, Ele está movendo isso, mas eu preciso estar bem aberto ao trabalhar do Espírito. Eu preciso estar bem concentrado no que o Espírito quer falar para mim. Vamos ver o que aconteceu com Paulo, só para a gente poder estar... 1 Coríntios, Atos 9. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 9. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Irmãos, nós vimos aqui que Saulo, por mais que ele seja um perseguidor, um fariseu, ele ouviu uma voz e deu crédito à voz. Ele falou: quem és tu, Senhor? Ele podia ter falado assim: que voz é essa aí que está me chamando? Mas ele era alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém que se voltava para os caminhos de Deus. Por isso ele tinha o coração aberto para receber a palavra de Deus. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Às vezes, irmão, nós nos perdemos a nossa consciência, muitas coisas para nós decidirmos naquele mesmo dia,
Talvez nós nos afastamos da presença de Deus, afastamos dessa luz. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele está sempre perguntando: Fernando, Fernando. Aí perguntou para Adão, né? Adão, onde estás? Ananias foi diferente. Ananias falou: eis-me aqui, Senhor. Não é isso? Então eu preciso estar diante dessa luz para ver qual que é a necessidade de Deus. Preciso gastar um tempo na presença do Senhor. Eu preciso, irmãos, não me doutrinar. Eu preciso de fato desfrutar da vida de Deus por meio do Espírito. E o Espírito, ele nos direciona, o Espírito nos dá visão, o que o irmão compartilhou nessa manhã. Nós nos preocupamos muitas vezes com as atitudes da nossa vida da alma. Mas nós precisamos invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor anula tudo que a vida da alma quer naquele dia para nós. A vida da alma, ela quer várias coisas naquele dia para nós. Eu tenho até uma lista lá em casa amanhã, hoje para preparar para minha manhã, viu, Fátima? Já tem tudo que a minha vida da alma quer. Mas eu preciso invocar o nome do Senhor, porque eu preciso ouvir a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. E nós desfrutamos isso ontem, né? Com respeito ao viver de Saulo. E Paulo, porque viu essa grande luz, de perseguidor ele passou a ser um invocador do nome do Senhor. As pessoas, às vezes, que te perseguem, às vezes não, em todos os aspectos, às vezes você tem alguém que te persegue por você ser cristão. Sabe o que essa pessoa está querendo? Ser um invocador do nome do Senhor. Essa pessoa está querendo que você transfere ela de esfera, da carne para o espírito. Aí ela fica doida, ela fica te perseguindo, mas ela não está perseguindo você. Ela está perseguindo o Senhor. Aí você vai apresentar Cristo para ela. Você vai mostrar para ela qual que é o seu sentimento com respeito à palavra de Deus. E a melhor maneira, você vai ensinar ela a invocar o nome do Senhor. Ah, irmão, mas eu ainda não tenho graça. O jornal Árvore da Vida pode chegar até ela. Um livro pode alcançar ela. Tá vendo? Nós temos várias ferramentas. Agora, caso você queira passar o contato, a gente vai lá fazer ela invocar o nome do Senhor. Junto, na sua oração, na minha oração, nós vamos convencer ela. Porque através do Espírito ela vai ficar convencida de que o melhor caminho não é ser perseguidor, é ir aonde que o cordeiro for, perseguir ele de maneira positiva. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, e nessa semana foi falado para nós que, porque nós desfrutamos do Espírito, nós invocamos o Senhor, e no primeiro contato com as pessoas criam em nós uma certa afinidade. Elas criam em nós uma amizade diferente. Elas querem, de fato, ficar próximas de nós. O nosso trabalho hoje, o nosso viver, é conduzir as pessoas ao Senhor. As pessoas precisam ser conduzidas ao Senhor. Mas as pessoas não são nossas. As pessoas não são nossos discípulos. As pessoas que nós conduzimos ao Senhor são para que o Senhor desfrute delas. Para que elas comecem a desfrutar do Senhor e também convencer a outros a vir a estar na presença do Senhor. E diante disso o Senhor nos deu uma pessoa que foi falado muito essa semana sobre João Batista. Ele usou João Batista como exemplo. João Batista, ele batizava, né, Josemil? Ele batizava as pessoas concorriam, elas iam atrás de João Batista, elas apreciavam muito a palavra que João Batista falava, eles iam ao encontro dele porque via nele um profeta, e de fato ele era um profeta naquela época. Ele falava: endireitai-vos os caminhos, né? Ele queria ali que as pessoas sejam salvas. Eu batismo para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava já abrindo os caminhos para o Senhor. Ele era o precursor do Senhor. Ele estava preparando a primeira vinda do Senhor nessa terra, como homem. Nós, de fato, no que diz respeito ao aspecto positivo, você é um precursor do Senhor. Você está abrindo o caminho para a segunda vinda do Senhor. Por isso que você precisa levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Nós precisamos levar um número maior de pessoas nessa cidade e nas demais e na circunvizinhança a invocar o nome do Senhor. Porque nós somos precursor do Senhor. Você que abre o caminho para as pessoas poderem conhecer a Deus. Nós, na verdade, no aspecto positivo, somos João Batistas, que abrem o caminho para o Senhor.
E também nós somos aqueles que desbravam um terreno, né? Existem muitos filhos de Deus aí que estão tristes, desanimados, abatidos, cansados. Nós precisamos ser esse que resgatam as pessoas. Eu tive uma experiência estava voltando da escola, eu, a Ana e a Maria, né? As pessoas estão sedentas e precisam do Evangelho. Nós vimos a Ana viu uma moeda de 50 centavos na lama, só com a pontinha para fora. Eu não sei como ela viu, mas ela viu uma moedinha. Aí ela falou assim, pai, ali tem uma moeda. A Maria falou assim, é de 50 centavos. Só que a Ana viu a moeda e andou mais rápido. A Maria falou, é de 50 centavos, Fernando. Eu falei, eu vou lá pegar. Ué. Apolo pregou, Paulo regou e o crescimento veio de Deus. Aí eu voltei e peguei a moeda. A moeda estava suja de lama. Eu falei, passei a mão assim, né? Falei, vou levar essa moeda. Aí estou com a moeda, estou indo. Cheguei em casa, cheguei lá debaixo do tanque, lá na pia, passei uma escovinha nela. A moeda ficou bonita. Na hora que eu falei assim, olha aqui a moeda, a Ana falou, pai, me dá ela para mim. A Maria falou assim, não, eu que falei o valor dela, pode me dar. No que diz respeito às questões espirituais, as pessoas estão na lama. Nós não podemos somente olhar e falar, olha, tem uma pessoa ali na lama. A outra fala assim, olha, e o valor dela é Cristo, Cristo está dentro dela. Ela tem a eternidade dentro dela. Apesar dela estar na lama, ela não deixou de ser 50 centavos. Ela continua sendo 50 centavos. As pessoas estão perdidas, mas elas não perderam o valor para Cristo que Cristo tem dentro delas. E existem aqueles que pegam elas e lavam e guardam. Mas ainda vai ter pessoa que vai falar assim, agora essa pessoa é minha. Já aconteceu de nós pregarmos o Evangelho e vir irmãos e falar assim, esse fruto é meu, não é? Então, a vida de Deus é esse cuidado. Deus, por meio de seus filhos, querem transformar as pessoas, querem lavar as pessoas e torná-las úteis ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E João Batista fazia isso. João Batista, ele batizava as pessoas, levava as pessoas ao arrependimento. Mateus capítulo 3, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 6. Senhor Jesus. Naqueles dias apareceu João Batista. Todos acharam? Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque é referido por intermédio voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bate, carnelo e um cinto de couro. A sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, o que João Batista estava fazendo? Ele estava preparando o caminho para o Senhor. Nós precisamos preparar um caminho para o nosso amado Senhor Jesus. O nosso Senhor, Ele quer voltar. Nós não somente possamos esperar a vinda do Senhor. Vamos preparar o caminho para que o Senhor volte logo. Para que o Senhor nos tome nessa era. E as suas vestes eram de pele de carneiro. Ele mostrou que todo o Antigo Testamento, nessa passagem, toda a veste do sumo sacerdote, ela foi mudada. Ele mostrou que ali estava tendo uma divisão de águas. Agora, ele veste de pele de camelo e toma mel silvestre. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era bem vestido, né, Graciano? Estola sacerdotal, né? Todo bonito, né? Separado de todo mundo. Olhava de longe e via quem que era o sumo sacerdote. Isso aí. Todo mundo via, porque as vestes dele tinham urim, tumim, tinha muitas coisas, né? Ele era ornamentado, né? Bem vestido. Agora, João Batista deu um divisor de águas, mostrando para eles que as vestes não são tão significativas. O que é significativo é o Espírito que está dentro de você. É a vontade que você tem de salvar as pessoas. O Espírito age de maneira de dentro para fora. A nossa transformação precisa ser de dentro para fora. É dessa maneira que eu vou alcançar as pessoas e conduzir as pessoas a Deus.
todo o meu desfrute, tudo que eu faço no meu interior vai ser refletido no meu exterior. Se eu invocar muito o nome do Senhor durante a semana, eu vou chegar nessa reunião aqui, não preciso pular, não preciso dar pirueta, eu vou chegar alegre, eu vou chegar regozijante. Quando alguém falar, vamos falar uns para os outros, eu quero ser o primeiro a falar. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito, estou cheio da vida de Deus. Não que aqueles que são mais brandos não estejam cheios da vida de Deus, irmão. Nós não estamos aqui para medir os irmãos, nós estamos aqui para desfrutar Cristo. Você desfruta Cristo da sua maneira. Se Cristo está fluindo na sua vida até hoje dessa maneira, louvado seja o Senhor. Se você está vivendo uma vida da igreja há muitos anos e o Senhor tem te abençoado dessa maneira, graças ao Senhor. Cada um tem uma maneira de lidar com a palavra, cada um tem uma maneira de lidar com o Espírito. Alguns são mais agitados, outros são mais quietinhos. Mas todos têm uma função e todos são para o Senhor. É tudo benefício para o Senhor. Louvado seja o Senhor. Quando as pessoas iam ter com João, fala que eles saíam para ter com ele de Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Mostra que João era uma pessoa que as pessoas gostavam de estar perto dele. No mínimo, os meus vizinhos precisam ter comigo. Ô, Fernando, eu estou com dificuldade aí, você podia orar por mim? Você podia orar pelo um vizinho meu que está internado, enfermo? Até mesmo, Fernando, eu quero ser batizado. Tem como você me batizar? Vamos preparar sim, vamos falar com os irmãos lá, vamos, né? Minha filha está precisando ser salva, ora pelo meu filho que mora no interior. No mínimo, as pessoas têm que nos ver dessa maneira. As pessoas precisam querer estar perto de nós. Isso no vizinho, mas aqui fala que toda a Judéia é circunvizinhança, então a fama dele era muito boa, né? As pessoas falavam muito de João Batista, né? Tem um João Batista lá em Varginha, tem uma reunião lá muito boa, vamos lá, que lá os irmãos desfrutam muito. Aí as pessoas ficam querendo vir, ter com você, orar com você, participar do que você está participando. Aí você começa a dar frutos. Olha que maravilha. O Senhor é maravilhoso, né, irmãos? E continuando, no versículo de 13, aí João Batista dá o testemunho, né? Ele fala assim, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele é versículo 13 do capítulo 3, versículo 11 do capítulo 3. Perdão, eu vos batizo com água, vamos ler? Para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Amém. Aí João capítulo 1, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. João 1, 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o 17. Porque a lei foi dada por intermédio versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, olha que maravilha, estava tudo preparado, já estava tudo combinado. João Batista batizava, salvava as pessoas, mas havia uma pessoa que ia vir para cuidar dessas pessoas. Havia um homem que estava chegando, que ele não somente, de acordo com o testemunho de João, ia tirar o pecado do mundo, mas ele ia dar a vida dele para as pessoas. Ele ia introduzir as pessoas no reino. Esse era o Senhor Jesus. E João já estava falando, está vindo, pode ficar tranquilo. Não, eu sou só aquele que não posso nem desatar a sandália dele. Ô Senhor Jesus, ele está vindo, gente. Eu só batizo com água para vocês se arrependerem. Não, senão não se apegam em mim. Jesus está chegando aí. Não era esse o testemunho de João? Dessa maneira. Mas quando chega no
no versículo 32, vamos ver o que fala. E João testemunhou, dizendo, viu o Espírito, olha que maravilha, hein? Amém. Olha no versículo 35, no dia seguinte, estava João outra vez em companhia de 2 discípulos. Vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro. Já acabou o pecado, ele já não tira o pecado, ele está vendo Jesus agora como o Cordeiro de Deus. Ele, por um lado, Jesus é o Cordeiro de Deus. Por um lado, Jesus é nosso alimento, a nossa vida. O que tira o pecado do mundo é o que derrama o sangue. Ele derramou o sangue por mim e por você. Ele é o Cordeiro que tira o pecado, o nosso pecado. Nós precisamos constantemente nos arrepender, invocar o Senhor e aplicar o sangue do Senhor. Louvado seja o Senhor. E no versículo 36 ele fala, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2, aí vem o 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Ah, Jesus! Senhor Jesus! E Jesus, voltando-se, vendo-o seguia, disse-lhe, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Esses 2 discípulos, eles viram que acreditaram em tudo que João Batista falou. Irmãos, tanto João Batista falar sobre a pessoa de Jesus, tanto João Batista dar testemunho do Senhor Jesus, eles acabaram crendo e seguiam o Senhor. Nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas. Nós precisamos ser esses que pregam o Evangelho para as pessoas e as pessoas seguem a Jesus. Você está pregando o Evangelho para alguém, ela ainda não se converteu aos caminhos do Senhor, ela ainda não buscou o Senhor da maneira que você está falando para ela, aguarde um tempo, essa pessoa, Jesus vai passar e ela vai seguir o Senhor. Mas o que nós não podemos é desistir das pessoas. Vamos investir nas pessoas. E João Batista, aqui, eu creio que, eu vou usar até um termo, o caldo começou a entornar, né? Porque ele viu que ele perdeu 2 discípulos, né? Aqui parece que as coisas começaram a desandar para João Batista. No capítulo 3, 22, ó Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 22, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João, perto de estar. Ó Senhor Jesus. O 23. Ora, estava batizando. Perdão, irmãos, o 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Algo ia acontecer com João Batista. E mais para frente nós podemos ver, né? E o 25. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou em uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram. O que eles disseram para João? Mestre. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nessa hora, eu creio que João já viu que Jesus estava se cumprindo o que Jesus tinha dito. O que ele tinha dito de Jesus, o testemunho dele, né, Flávio? Ele já estava claro de que havia alguém que ia batizar também, alguém que ia salvar as pessoas. Alguém que ia levar as pessoas a entrar no reino. Ele agora já está claro que, poxa, mas ele agora começou a ver que os discípulos dele começou a ter uma concorrência com os discípulos de Jesus. O problema de João é que nesse momento ele tinha que ter entregado o ministério. Ele tinha que ter entregado as pessoas para o Senhor. Ele tinha que ser batizado por Jesus. Tanto que Jesus falou assim, ele falou assim, o Senhor quer que eu te batize, mas o Senhor que tem que me batizar. Não, o Senhor falou assim, não, mas até que cumpra toda a justiça. Primeiro, vamos cumprir a justiça de Deus. Você me batiza, João Batista. Mas agora, acabou, João. Agora deixa o negócio comigo. Agora deixa eu levar as pessoas a ser conduzidas e entrar para dentro do reino. Eu que batizo, agora eu vou batizar as pessoas.
Isso é o perigo que João correu em ter discípulos para ele. Então, na vida da igreja, nós vamos desfrutar do Senhor a ponto até mesmo das pessoas olhar para nós como alguém com a solução dos problemas delas. Ué, nós invocamos o nome do Senhor, nós somos aqueles que salvam as pessoas, que tiram aquelas pessoas lá dos 50 centavos lá. Então, elas vão nos ver como? Se a moeda de 50 centavos pudesse falar, ela ia falar assim: agora eu tenho valor. Alguém me tirou da lama, me lavou e agora pode me gastar. Ô Senhor Jesus! Então, irmãos, as pessoas vão ver, a princípio elas vão ver alguém em nós. O problema de nós termos discípulos é que as pessoas nos admiram e começam a não ouvir outras pessoas. Se você tem alguém como que se espelha em alguém, poxa, aquele irmão, quando aquele irmão ali chega, puxa vida, você precisa orar ao Senhor e orar por aquele irmão. E orar por aquela pessoa. Você precisa abrir o seu coração para ouvir outros irmãos. Porque isso é um grande perigo de nós estarmos, até mesmo não é a pessoa que quer fazer discípulo, às vezes as pessoas se aproximam tanto dela, que é inevitável. Por isso, constantemente, nós precisamos tratar o nosso coração. Ontem o irmão falou assim comigo: irmão, trate seu coração, guarde o seu coração, invoca o Senhor, se esvazia mais, para que você possa ver o que o Senhor quer falar. Então, de fato, as pessoas têm uma certa admiração. Às vezes você tem uma certa admiração em determinada pessoa, mas não deixe que isso se torne, que essa pessoa se torne você se torne ele como o seu mestre, vamos dizer, né? João, em determinado momento, foi chamado de mestre, né? E o mestre, o verdadeiro mestre é quem? Que os dois discípulos falou. Era o Rabi, né? Senhor Jesus! Senhor Jesus é o verdadeiro mestre. Nós podemos ficar perto dos irmãos e pedir para que os irmãos nos levem para a vida. Ô irmão, ora por mim, me leva para a vida. Vamos invocar o Senhor junto. Louvado seja o Senhor. Aí, irmãos, por causa do tempo, o capítulo 11 de Mateus. São muitos pontos que o Senhor, essa palavra é maravilhosa. Irmãos, eu encorajo os irmãos a ler o alimento diário, desfrutar muito do alimento diário. O alimento diário tem mudado a nossa vida. O alimento diário tem mudado a nossa direção. Ele tem tido o trabalho dessa grande luz. Essa luz que nos guia todos os dias pela manhã. Ele tem dado outra direção na nossa vida. Nós acordamos com um pensamento e o alimento diário nos direciona para fazer as coisas que o Senhor quer. Vamos dar valor a essa palavra. O alimento diário, ele tem suprido a nossa vida. Louvado seja o Senhor. O capítulo 11, versículo 2, Perdão, me perdi todo. Perdão, irmãos, Mateus capítulo 11. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Graças a Deus. Oh, Senhor Jesus. Mateus capítulo 11. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo-lhe, disse: Ide e anunciai a João o que estás vendo e ouvindo. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Louvado seja o Senhor. Aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Graças ao Senhor, a palavra de João mudou agora. João, ele já não estava vendo mais Jesus como o Cordeiro de Deus, Nayara. Agora os seus olhos, arranjou um véu para os olhos. Ainda João via Jesus como o Cordeiro de Deus, como alguém que não podia nem desatar a sandália. Às vezes nós estamos aqui na vida da igreja há muitos anos, e chega num determinado momento e fala: poxa, eu estou aqui na vida da igreja, não acontece nada. As coisas estão acontecendo, irmãos. Irmãos, as coisas estão acontecendo. Às vezes o irmão fala do Bucafé. O Bucafé. Irmãos, as coisas estão acontecendo no Bucafé. A comportagem, as coisas estão acontecendo. Os irmãos das congregações estão avançando. Ontem o Caleb deu um testemunho aqui, né? Muito rico. Uma pessoa orou para o filho dele, sem saber que o filho estava doente, porque ele tem o ministério da oração. Essa pessoa tem intimidade com Deus.
estava ontem aqui na porta e um jovem falou que ele tem a prática de colocar os hinos no carro dele e ir orando, lendo os hinos. E ali ele vai no carro, ó Senhor Jesus, e orando e ouvindo os hinos. De repente, ele começa a chorar e desfrutando dos hinos. Olha que rico, irmãos. Aí um dá sinal para ele, dá uma carona aí, um amigo do trabalho. Aí o amigo do trabalho entrou, ele, ó, você dá licença, eu estava fazendo um negócio aqui, não vou parar não. Vou continuar a desfrutar do hino aqui. Não, pode desfrutar. Ele colocou o hino e estava falando, e o jovem do lado dele, o amigo dele. Na hora que ele parou o carro, o jovem virou e falou assim, você tem outro CD desse aí? Ele falou assim, ué, se quiser eu gravo esse para você. Não, eu quero um CD desse, eu quero que você traz um CD desse para mim. Aí ele pegou e falou, não, amém. Comprou o CD, levou para o jovem no trabalho. Olha como que as coisas estão acontecendo, irmão. Os cegos veem, os coxos andam. Está sendo pregado o evangelho. Chegou no serviço, esse jovem, ainda desfrutando, lembrou de uns livros na gaveta. Eu vou levar os livros, vou levar esse CD, vamos ver o que dá. Louvado seja o Senhor. Colocou 12 livros no plástico, entregou para o jovem. Aqui, ó, tem um CD e tem uns livros aí que você pode ver também. Às vezes você interessa por algum livro, né? Ele pegou os livros, o jovem foi para o departamento dele e voltou no irmão. Irmão, você tem mais livros? Já foram 7 livros vendidos. E o CD, eu estou amando o CD. Então, irmãos, o evangelho do reino está sendo pregado. As pessoas estão vendo. Louvado seja o Senhor. Os irmãos aí fora estão desfrutando muito de um viver de oração. Através dos livros, as pessoas estão vendo a necessidade de oração de Ana. Irmãos, eu tive na cidade de Alterosa, eu vendi um livro há muito tempo para uma irmã, ela é a irmã da Assembleia de Deus. É um testemunho parecido com o do irmão Caleb. E em Alterosa, eu não tenho pouso, não tenho lugar, não tem irmãos lá que reúnem conosco para, às vezes, dar um almoço, alguma coisa, um lanche. E eu tinha almoçado, era por volta de 12:30, mais ou menos, e fui para a comportagem. E estou ali em Alterosa, Maria fala que quando eu estou nas cidades eu desenvolvo mais, e é verdade. Porque eu não tenho casa para poder ficar indo lá, tomar café e tá. E estou ali, eu acabei de almoçar e distraí na comportagem de manhã. E estou batendo na porta, batendo aqui. Quando eu fui ver, já era 7:30. Falei, nossa, 7:30 da noite. Aí o estômago começou a reclamar. Falei, não, vou ter que comer alguma coisa. Eu lembrei dessa irmã da Assembleia. Mas ela, não que ela me sirva alguma coisa, ela nunca me serviu nada. E ela é uma irmã que menos compra livros na minha mão. Ela compra um livro às vezes, outro aqui. Eu vou lá mais para ter comunhão com essa irmã. Quando eu chamo a irmã, ô irmão, já vou te atender. Aí abriu a porta. Eu fui sentar na sala, né? Como de costume. Ela falou assim, não, irmão, não senta aí não. Falei, ué, irmã, não? Não, você vai lá para a cozinha. Falei, irmã, para a cozinha? Falei, ué, senta aí. Falei, tá bom, irmã. Ô, irmão, de todas as vezes que você veio aqui, eu nunca te ofereci nada. Às vezes eu nem compro o livro na sua mão. Eu vejo que você é um amigo meu, você gosta de falar de Deus comigo. Você gosta de desfrutar comigo da palavra. Deus mandou fazer uma janta para você. Senta aí que eu vou fazer uma janta. Eu comi um franguinho, irmãos. Senhor Jesus. Franguinho com arroz soltinho, preparadinho na hora. Lembrei da minha casa. Lembrei da minha esposinha. E aquele franguinho gostoso. Acabei de comer, ela falou assim, tá tranquilo, irmão? Você quer comer mais? Serve mais. Eu falei, não, irmão, tá difícil manter esse corpinho, eu quero só isso mesmo, tá ótimo. Aí, ela falou assim, mas espera aí, você não vai embora não. Tem mais alguma coisa que eu quero te falar. Daqui mais ou menos uns 15 minutos, isso era 7h45, 15 para 8. Daqui mais ou menos 8 horas vai ter uma reunião de oração aqui em casa. Vão vir uns 6 a 7 jovens, nós vamos orar aqui. Você podia esperar, você poder orar conosco. Falei, amém, irmão, vamos ficar, estamos juntos. Eu ainda tinha que procurar um lugar para dormir. Falei, mas estamos juntos, vamos ficar juntos aí. Aí, chega jovem aqui, chega jovem ali, e tal, paz do Senhor, assim, vamos orar. Aí ela falou assim, irmão, eu lidero essa reunião há muito tempo. Os jovens me veem como pastora. E os jovens falaram, é isso mesmo. E eu, como lidero essa reunião, hoje eu quero passar isso para você. Você que vai liderar, você vai falar a palavra para nós. Prepara uma palavra aí, irmão. Não sei o que Deus quer falar no nosso coração hoje, mas quem vai falar a palavra é você. Eu falei para ela de quê? Da economia neotestamentária de Deus? Falei para ela de Efésios? Não, eu falei para ela que Deus precisa da nossa presença, assim como nós precisamos da presença de Deus.
E uma maneira mais prática de estar na presença de Deus, qual é? Oh, Senhor Jesus! Irmãos, naquela noite eu vendi uns 13 livros para aqueles jovens. Eles foram comprando os livros, foram olhando, Jó, não mais eu, mais Cristo. Não, eu quero esse aqui, o caminho para a vitória. Aí a irmã falou assim, ô irmão, eu só compro o livro fininho na sua mão, só compro o livrete, às vezes hoje eu quero a esperança para mim. Então, irmãos, os cegos estão vendo. O evangelho está sendo pregado. As pessoas estão ganhando vida através da literatura. Mas existem alguns João Batistas que ainda têm dúvida disso. Nós precisamos dessa luz que brilhou para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Essa luz precisa brilhar para nós. Isso precisa causar em nós um constrangimento a partir de hoje. Senhor, eu ainda não vi essa luz, eu preciso ver essa luz. Ó Senhor Jesus! Se nós formos falar de testemunho aqui, irmãos, do CEAP, comportagem, pregação do evangelho, saída dos jovens, nós vamos gastar aqui uma reunião, 2, 3 reuniões, porque o Senhor está agindo por meio de nós. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, da mesma maneira que o João Batista pregou o evangelho e as pessoas foram ao encontro dele, as pessoas vão às vezes ganhar um apreço por nós. Nós precisamos somente saber lidar com a situação. Em Mateus 28, para nós finalizarmos, tem uma experiência interessante do Senhor Jesus. De fato, você, quando invoca o nome do Senhor, quando você se mantém no Espírito, o Senhor está te apoderando. Você está empoderado. Ó Senhor Jesus! E o Senhor, Ele nos comissionou para irmos até as pessoas. Mateus 28, 18. Ó Senhor Jesus! Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada. Amém. Louvado seja o Senhor. Se os irmãos prestaram atenção na cronologia bíblica da palavra, o Senhor Jesus, cheio de poder, cheio de autoridade, ele fala com eles, vocês vão batizar em nome do Pai. Vocês precisam obedecer essa ordem. O nome do Pai está acima do nome do Filho. Ele podia falar em nome do Filho e falar depois do Pai. Mas até o Senhor Jesus usa a ordem cronológica da Bíblia. Ele é maravilhoso, ele coloca todas as coisas em ordem, para nós podermos ver que ele é um servo humilde. O Senhor Jesus é um homem humilde. É um homem que nos conduz ao reino. E no sábado, eu queria ler um tópico para os irmãos aqui, para a gente finalizar. Sábado, no primeiro parágrafo. Ó Senhor Jesus. Se os irmãos quiserem acompanhar. Ó Senhor Jesus. Você lê para nós aí, Elias? Primeiro parágrafo. A nossa comissão é ajudar as pessoas a seguir o Senhor. Ao pregarmos o Evangelho, temos o encargo de levar as pessoas para debaixo do governo de Deus. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo, e é em nome dele, do Pai e do Espírito Santo que os discípulos são batizados. Amém. Paulinho, foi? Foi o próprio Senhor Jesus quem morreu pelos pecadores. Aleluia! A quem tiraram do cativeiro das trevas, para a sua maravilhosa luz. Foi o Senhor quem derramou sangue para redimir todos aqueles que nele creem. É o Senhor o nosso legítimo substituto na cruz. Visto que ele mesmo morreu em nosso lugar, crucificando o nosso velho homem. Amém. Graças ao Senhor. Então, irmãos, a questão da crucificação, Jesus primeiro morreu. Na Bíblia mostra que Jesus primeiro morreu, capítulo 19 de João, versículo 34. Jesus morreu, depois um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Saiu sangue e água. Quando o Senhor morreu, nós morremos juntamente com Ele. Nós morremos com o Senhor, nosso velho homem, a nossa velha vida. Paulo, quando viu a grande luz, ele foi transferido de perseguidor para invocador. Você, quando Jesus morreu na cruz, você de pecador, você agora está ressurgindo o quê? Um novo homem, uma nova criatura. O Senhor morreu primeiro para exterminar com o nosso velho homem, os nossos desejos e as nossas vontades. A partir de então, o Senhor
Quando o soldado lhe furou o lado com uma lança, saiu sangue. Porque ainda que somos uma nova criatura, ainda que o nosso velho homem morreu juntamente com o Senhor, ainda estamos sujeitos a pecar. Pecamos às vezes com o olhar, pecamos às vezes com a mente, pecamos às vezes com palavras, com maus entendidos, às vezes nós pecamos e não sabemos que estamos pecando. Quando eu desobedeço aos meus pais, eu estou pecando contra o Senhor. Quando eu maltrato a minha esposa, eu estou pecando. Às vezes uma palavra maldita, uma palavra mal entendida. Um dia eu perguntei para um irmão, quantos anos de casamento? Passa para a gente a experiência, qual que é a receita do seu bom relacionamento com a sua esposa? Mais de 50 anos vivendo junto? A receita é você se arrepender todos os dias. Pede perdão para sua esposa todos os dias. A sua esposa precisa pedir perdão para você todos os dias. E o sangue, ele vem anular a questão do pecado. Pedir perdão de pecado perdoado é pecado. Porque o sangue anula todo o pecado. Louvado seja o Senhor. Mas ainda aquele que estava de perto, que sempre acompanhou o Senhor de perto, que esse deve ser a nossa necessidade, também viu água. Ele viu a água, não jorrou muita água. O sangue jorrou, mas a água, pode ser que saiu pouco a água, né? Mas João estava de perto, próxima à crucificação. Ele viu a água. A água é para nos dar vida. Essa água é do rio da água da vida. Ela fluiu do interior do Senhor e quer fluir do seu interior, para alcançar as pessoas. Não tem limites para a água. A água, você joga, daqui a pouco ela está entrando, ela está invadindo, e a gente precisa ter essa água como base para levar vida para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Amanhã eu quero acordar e quero desfrutar mais dessa palavra. Ainda nessa tarde eu preciso lembrar que eu sou um ministro da nova aliança. Fui comissionado pelo Senhor para levar vida para as pessoas. Não fazer discípulos, aproximar das pessoas e entregá-las para o Senhor. Jesus é o Senhor.